Contratações. Quem chega ao Furacão? Roda aí que eu vou falar bastante sobre algumas chegadas. Uma já é certa e uma outra que pode acontecer. Mas eu não faria não. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre jogadores que podem chegar ao nosso clube Atlético Paranaense. Zé Vitor, só falta assinar. É questão de curto prazo para que ele possa assinar o seu vínculo, ser jogador do Atlético. Um atleta que mostrou muito futebol, principalmente no campeonato estadual pelo Maringá. Vice-campeão, 1,95 m, meio campista que eu acho que, obviamente, até por ser novo demais, no ano do centenário, dificilmente ele consiga ganhar a posição de Felipinho, de Fernandinho, claro que não, de Eric, de Christian, e assim vai. Mas é um jogador para estar no elenco, pode ser utilizado na disputa de campeonato brasileiro. Não é, obviamente, todo mundo que vai jogar no Brasileirão, então ele pode ganhar algumas oportunidades. Acho que foi com uma contratação correta do Atlético. E vou falar de outro jogador, mas antes eu quero que você se cadastre na KTO. KTO.com, clica no botão registre-se, quando aparecer cupom promocional KP20, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vem gente, se cadastra na KTO que você me ajuda e você se ajuda e eu vou te ajudar a ganhar um cascalho também colocando os meus palpites aqui. Por enquanto só tô ganhando dinheiro, hein? Porque o Atlético está 100% desde que o Cuca chegou, ainda bem que o Atlético está começando a jogar bem e formando cada vez mais um time para os torneios maiores que vem pela frente e pelos adversários que o Furacão vai enfrentar. Bom, eu falei sobre o Zé Vitor, o meu ponto aqui, galera, é o seguinte, eu acho que é fundamental a gente entender que esse jogador chega para compor um elenco, é um jogador que tem potencial de crescimento, é jovem, chamou atenção, show de bola, e não é caro, ponto. Agora, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que mora lá na Bahia para falar sobre o Vitória e ela me falou o seguinte: sim, o Atlético sondou, mas duvido que consiga contratar. Essa é a informação. E aí eu perguntei o porquê. A multa rescisória desse jogador é de quase 30 milhões de reais. Wagner Leonardo. O Cuca já gostava desse jogador lá atrás, nos tempos de Galo, mas atenção. Em 2021 era uma outra situação. É um jogador que vem jogando pelo Vitória, ok. Um jogador já mais experiente, rodado também. Mas espera aí, gente. Eu não consigo enxergar nesse primeiro momento um, entre aspas, desespero para que o Atlético vá atrás de um jogador com multa rescisória de contrato estipulada de um valor alto. Ah, mas pode envolver negociação, jogador que não fica no Atlético, vai na troca, faz abatimento, vende empréstimo. Até aí, beleza. Vir por empréstimo e tal, o que eu duvido muito porque o cara me falou aqui que o Vitória não vai se desfazer desse atleta. Se quiser, pague a multa e traga. O Atlético nunca vai gastar 30 milhões nesse jogador. Eu, pelo menos, espero que não. É uma gestão consciente, preparada, organizada. E outra coisa, se fosse um desespero do Atlético, o Thiago Leão tá jogando bem. Ah, mas não jogou contra ninguém. Eu já ouço muito disso aqui nos canais de rede social do Atlético. No Fala Cap, nas redes sociais, no meu Instagram e tal. Mas o Thiago Leão começou oscilando como boa parte do time com um trabalho ruim do Osório e agora está se firmando. Kaique Rocha jogou praticamente todos os jogos 90 minutos do campeonato estadual. Bem, já falei que eu não curto muito o futebol desse jogador, para mim não é aquele cara que eu posso colocar a mão no fogo, não, é o titular para a temporada. Gosto muito do Esquivel, que é o lateral esquerdo, só que quando joga naquela linha de 3 faz a boa como zagueiro, não é a dele, mas sabe fazer porque joga muito bem. E o Gamarra para mim deveria ser titular. Então não consigo enxergar um motivo do Atlético querer ir atrás de zagueiro nesse primeiro momento. Sinceramente, eu acho que é incoerente. Eu acho que o Atlético deveria se preocupar na contratação de um meia, de um camisa 10 e de mais um ponta. Canóbio é o cara para ser titular? Para mim não. Coelho, tampouco. Benítez praticamente não jogou com o Cuca, não ganhou uma sequência. Mas eu acho que o Atlético ele já tem o meio campista titular, Zapelli. Vamos lá, os titulares do Atlético. Bento, Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha ou Gamarra, aí vai do gosto do freguês, eu prefiro o Gamarra, e o Esquivel. Para mim é a zaga. É a zaga. Primeiro volante, Fernandinho, gênio da bola. Segundo, eu, dependendo do adversário, jogaria com o Christian, que é um cara que pisa mais na área, tem muito talento, muita qualidade. Christian e Zapelli. Aí você joga com o Mastriani, óbvio.
aí você tem que pegar 2 pontas para poder jogar também. Então, assim, não é tão difícil assim montar esse time do Atlético. Concordam? Não é tão difícil assim. Só que eu acho que pela escassez de peças de qualidade, seria fundamental que o Atlético pudesse investir na contratação de mais um cara nesse meio campo para poder equilibrar as ações e a responsabilidade, dividir a responsa com os jogadores desse setor e principalmente o Zapelli, que tem jogo que ele tá jogando muito, tem outro que ele tá apagado. Quando o Zapelli estiver apagado, você tem que ter um outro cara para poder auxiliar. E jogadores pelos lados do campo. Eu não tô convencido, por enquanto, com os jogadores que vêm atuando pelos lados do campo. Não boto 100% de fé no Caleri, no Coelho já desistiu, o Benítez ainda não ganhou sequência. Então acho que assim, o Pablo muitas vezes quando joga com o Mastriani, que não é tanto tempo assim, mas você pode perceber que é um jogador que vem jogando mais para fora da área do que dentro, para não atrapalhar, entre aspas, o Mastriani. Então, assim, o Atlético ele tá com o time praticamente ajeitado. Só acho que faltam algumas peças, e isso me chamou a atenção. Enquanto o torcedor muitas vezes fica pensando que o Atlético poderia contratar jogadores pelos atos, que eu acho também, eu concordo, me chamou a atenção que o Wagner Leonardo foi colocado aí na pauta do Furacão para ser contratado. Eu, sinceramente, fiquei surpreso e duvido que o Atlético faça essa contratação justamente pelos termos financeiros. Vamos aguardar. Uma coisa é fato. Para esse primeiro semestre, o Atlético está bem servido. Agora, para o segundo semestre, quando as competições começarem a se afunilar, aí sim, o Atlético precisa contratar, sim, jogadores para algumas posições carentes que o elenco ainda tem. Não são muitas, mas tem. E tem que reforçar se quiser ser campeão de novo no ano do centenário. O Paranaense, com todo respeito, é obrigação. É pouco para o tamanho e estrutura que o Atlético tem. Tem que conquistar, ou pelo menos ser competitivo, chegar longe na Sula para buscar o tri, na Copa do Brasil e, por que não, no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, o que você pensa sobre isso? Você concorda? Acha que essas contratações precisam chegar? Você contrataria algum zagueiro? Ou prefere um jogador para cair pelos lados como eu? Mandem nos comentários que eu leio absolutamente tudo que vocês mandam, porque esse é o Fala Cap que tá no ar. E vem aí, Campeonato Brasileiro no fim de semana, se Deus quiser, com mais uma vitória diante do Cuiabá na Liga Arena. Espetacular, com muita gente mais uma vez apoiando. Beijo no coração e vamos, Furacão!